seguimos vivendo este tempo de preparação à solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima na sala do cenáculo. Como eles, nos unimos nesta noite para celebrar a Santa Missa e com eles vivemos este tempo de oração, pedindo ao Espírito Santo que renove as nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus renove as nossas forças, que Ele ilumine os nossos caminhos. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós nos pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons,
dando-nos um coração capaz de agradar-vos e de aceitar a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir o chefe dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus diziam a ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou um anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados tirassem eles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu destes testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também
Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para aqueles que estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu dei-lhes e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da 7ª semana da Páscoa, nós prosseguimos com a leitura do capítulo 17 do Evangelho de São João. Ontem nós acompanhamos o trecho da oração sacerdotal de Jesus, onde Cristo pede ao Pai pelos apóstolos. Jesus pediu que o Pai os conservasse unidos, de tal modo que mesmo com a paixão, morte de nosso Senhor e com a sua ascensão aos céus, os apóstolos permanecessem unidos, testemunhando Jesus Cristo. No texto de hoje, Jesus também reza pedindo ao Pai o dom da unidade. Hoje Jesus reza por nós. É exatamente por nós que Jesus está rezando no texto. Hoje Ele pede ao Pai para que nós, aqueles que creram em Jesus pela palavra de Deus, que nós possamos permanecer unidos. Durante esses dias, nós estamos, em certa medida, dando um testemunho de unidade. Estamos unidos todas as noites e unidos nós permanecemos rezando, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que já foi derramado em nossos corações, que Ele renove a face da terra, que o Espírito de Deus renove o nosso coração. Jesus pede ao Pai que conceda a nós o dom da unidade, e também Jesus pede ao Pai que nós um dia possamos contemplar a sua glória. Duas grandes preces Jesus dirige ao Pai em nosso favor. Primeiro pedindo a unidade, depois que nós possamos obter a graça da visão beatífica. Em relação ao primeiro pedido, o pedido da unidade, nós também precisamos cooperar para que o dom da unidade se estabeleça entre nós. Inclusive, durante estes dias de novena, nós estamos refletindo sobre a diversidade de dons, carismas, ministérios, porém o Espírito é o mesmo, e nós devemos entender que a diversidade de dons, carismas e ministérios é fruto da ação do Espírito,
e na diversidade de dons, carismas, ministérios, nós devemos permanecer unidos. Nós precisamos lutar para que as dissensões, as discórdias que querem dividir a comunidade sejam definitivamente vencidas. E nós contamos com a graça de Deus, nós contamos com a intercessão de Jesus junto ao Pai, que pede para que esse dom possa prevalecer entre nós. Nós somos responsáveis para que a unidade aconteça entre nós, evitando e superando as discórdias entre nós, afastando toda divisão para que prevaleça entre nós a comunhão. Infelizmente, na atualidade, muitos trabalham contra a unidade, buscam semear no coração dos cristãos revolta, espírito de rebeldia contra os pastores, contra a igreja. Isso não vem de Deus, isso é próprio do diabo, que vem com características de discurso religioso, mas no fundo está semeando a discórdia, o conflito, o espírito de rebeldia no coração dos cristãos. E aqueles que não estão bem alinhados com a igreja, aqueles que não são verdadeiramente sensíveis ao Espírito, se deixam levar por aqueles que se apresentam como pessoas que estão defendendo a doutrina, a tradição da igreja, mas no fundo são verdadeiros instrumentos de Satanás. Querem provocar no seio da igreja a divisão. Segundo, Cristo pede ao Pai que nos conceda a graça de um dia contemplar sua glória. Jesus está pedindo ao Pai que conceda-nos o dom de entrar nas alegrias do céu. Nós contamos com Jesus, com a intercessão de Jesus junto ao Pai. Jesus deu a sua vida na cruz para que através do mistério da cruz as portas do paraíso fossem abertas. E abertas nós podemos ingressar no paraíso. Concedendo este dom, Jesus ainda pede ao Pai que nós possamos contemplar a sua glória. Isso indica o desejo profundo de Jesus que todos nós sejamos salvos. No desígnio de Deus está prevista a nossa salvação. Nós precisamos lutar para que a unidade prevaleça entre nós, porque unidos entre nós e em Deus, nós caminhamos em direção à pátria definitiva, nós caminhamos para contemplar a glória de Deus. Não deixemos que os nossos fracassos sufoquem de tal modo em nós a certeza que Deus deseja a nossa salvação, que nós mesmos acabamos desistindo de lutar para chegar às alegrias do céu, porque olhando para as nossas debilidades, nós desanimamos. E isso vai sufocando em nós a certeza que Deus deseja a nossa salvação, que Deus nos fez para contemplá-lo definitivamente no céu e viver com Ele eternamente. É por isso que nós estamos rezando a novena do Espírito Santo, para que Ele renove a face da terra. E essa renovação deve começar pelos nossos corações, afastando a falta de fé, afastando a falta de confiança, para que nós possamos, com fé e confiança em Cristo, lutar para chegar às alegrias do céu. Na leitura que nós ouvimos do livro dos Atos dos Apóstolos, São Paulo está vivendo os desafios da missão. São Paulo está vivendo as dores da missão. São Paulo vive os sofrimentos, as dores da missão, porque ele confia plenamente na ressurreição. Ele confia em Cristo, acredita que, morrendo com Cristo ele viverá. E foi justamente a fé de São Paulo na ressurreição de Cristo que provocou a confusão no conselho dos anciãos. Eles estão confusos. As autoridades religiosas, os fariseus e os saduceus, tinham divergências. Entre elas está a ressurreição.
Os saduceus não acreditam na ressurreição, os fariseus acreditavam. São Paulo vive com fidelidade a sua missão e ouve de Deus, tem confiança, segue adiante São Paulo com a sua missão, segue adiante pregando o Evangelho, e São Paulo segue adiante porque ele confia em Deus, e São Paulo acredita piamente que a vida não termina com a morte. São Paulo acredita piamente que a ressurreição é uma verdade que irá acontecer na sua vida, que ele um dia entrará em corpo e alma no céu e com Deus viverá eternamente. Tem confiança. As lutas fazem parte. Nós encontramos inúmeras batalhas nessa vida, mas precisamos ter confiança, porque a ressurreição é certa. O que Jesus viveu no domingo, a sua ascensão aos céus, é uma verdade que todos nós poderemos viver. Poderemos entrar em corpo e alma e contemplar Deus face a face. Lutemos, irmãos e irmãs, para que prevaleça entre nós a unidade. Tomemos cuidado para que os lobos ferozes que ontem vimos na liturgia não nos façam ser do seio da igreja homens e mulheres que promovem a discórdia, a confusão, o conflito, o espírito de rebeldia. Sejamos homens e mulheres que buscam caminhar na verdade de Cristo, que buscam caminhar em comunhão com a igreja, para que unidos à igreja de Cristo, unidos com os irmãos, nós possamos chegar às alegrias do céu. Neste sétimo dia da novena, seguindo com as nossas meditações, eu gostaria de propor uma meditação considerando o versículo 41 do capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Neste versículo, a Escritura diz: Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. O contexto do versículo é da ressurreição de uma menina que estava morta. São Pedro estende a sua mão e traz a vida àquela que estava morta. Este é o contexto. Ontem nós meditamos sobre a missão da igreja, e na meditação nós compreendemos que a missão da igreja é a missão de todos nós. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, e a igreja recebeu de Cristo um mandato missionário: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Falamos sobre a importância de trazer no coração a Escritura, de tal modo que nós possamos ser fortalecidos, revigorados cotidianamente pela palavra de Deus, e ao mesmo tempo nós possamos levar esta palavra de Deus aos irmãos, porque cabe-nos, como cristãos, ser proclamador da palavra, levar o Evangelho, anunciar a boa nova de Jesus, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Hoje nós vamos seguir na mesma linha de reflexão, considerando a nossa missão. E hoje nós vamos considerar a nossa missão porque nós somos membros do corpo místico de Cristo. Primeiro ponto da nossa meditação: os gestos de Cristo e os gestos de Pedro. Este versículo está no contexto que eu indiquei, Pedro trazendo à vida a mulher que estava morta. Pedro encontrou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tu mesmo tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Aqui nós contemplamos Pedro trazendo à vida alguém que estava paralítico. Aqui Pedro não está realizando a ressurreição. Pedro está realizando um ato de cura. Este é um ato que nós encontramos no mesmo capítulo, no capítulo que Pedro traz à vida a mulher que estava morta.
Eu resgato este outro gesto de Pedro, porque nós podemos fazer um paralelo. Pedro está curando o paralítico e Pedro trouxe à vida a mulher que estava morta. Dois gestos que Cristo também realizou. Nós encontramos Jesus que diz ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Neste capítulo que Pedro trouxe à vida a mulher, Pedro também curou o paralítico. São gestos próprios de Jesus. Seguindo com a nossa meditação, Jesus também trouxe à vida a filha de Jairo. É Jesus que ressuscita, traz a vida. Jesus cura o paralítico e Jesus trouxe à vida uma mulher. Pedro cura o paralítico e trouxe à vida uma mulher. Nós encontramos um paralelo no Evangelho, as ações de Cristo pelas quais Cristo comunica a vida. Nos Atos dos Apóstolos, o gesto de Pedro, dois gestos do apóstolo Pedro, a cura do paralítico e a ressurreição da mulher que estava morta, gestos que perpetuam na história o gesto de Cristo. Nós encontramos esse paralelo, porque nas ações dos apóstolos, nas ações da comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos, se perpetuam na história as ações do próprio Jesus. Este é o motivo pelo qual nós encontramos este paralelo. Pedro cura como Jesus cura. Pedro traz a vida como Jesus trouxe a vida. É a comunidade cristã refletindo as ações do Mestre Jesus. Aquilo que ontem nós refletimos. A partir da ascensão de Jesus aos céus, Jesus fica fisicamente invisível. A invisibilidade física de Cristo. Hoje nós não vemos fisicamente Cristo. Cristo tem um corpo glorioso, ele está sentado à direita do Pai. Nós não vemos fisicamente Cristo, mas a comunidade de Cristo, os seus discípulos, a sua igreja é chamada a ser sinal visível do Cristo que está entre nós. Embora Jesus não esteja visivelmente entre nós, ele está entre nós. Inclusive, nós repetimos frequentemente durante a missa: o Senhor esteja convosco, ele está entre nós. Pedro está tornando o Cristo visível. Quem realizou a cura do paralítico? Foi Jesus. Quem trouxe a vida à mulher que estava morta? Jesus, através do apostolado de Pedro. Mas quem realiza a obra? É Cristo Jesus. Pedro, como os outros apóstolos e a comunidade, são apenas sinais visíveis do Cristo que está no meio de nós, curando o paralítico e trazendo a vida àqueles que estão mortos. É a missão da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, para que seja um sinal visível do Cristo que continua realizando as maravilhas entre nós. Pedro está fazendo as ações de Cristo. Pedro está realizando as obras de Cristo. Pedro está prolongando as ações de nosso Senhor, tornando visível e crível. Porque pelas atitudes, pelas obras, Pedro está despertando a fé no coração das pessoas. Os sinais que Jesus realizou e os sinais que a comunidade realiza, as curas, a ressurreição, são sinais para despertar no coração do povo a fé, pois é pela fé que nós chegaremos às alegrias da salvação. A questão fundamental não é a cura física para que a pessoa volte a viver. A questão fundamental é realizar o sinal para que através do sinal a fé seja despertada nos corações e, tendo no coração fé, as pessoas possam crer que Jesus é o Salvador. Nos gestos de Pedro, nós encontramos os gestos de Jesus. Por isso eu citei as duas ações de Pedro: Pedro que cura o paralítico e Pedro que ressuscita a menina, a mulher que estava morta. Segundo ponto da meditação:
A igreja é o corpo de Cristo. Deste corpo, a igreja, nós somos membros. Recebemos do Espírito Santo, o mesmo Espírito que conduziu Jesus. Quando nós lemos a cena da tentação, está claro que Jesus era conduzido pelo Espírito. Jesus é um homem pneumático, é um homem conduzido pelo Espírito, é um homem impelido pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que conduziu Jesus, ele foi derramado sobre nós, e nós recebemos esse Espírito para realizar as mesmas obras de Cristo. Deus nos comunicou este dom, o Espírito Santo, para que nós pudéssemos realizar as mesmas obras de Cristo. E Cristo acrescentou: vocês irão realizar obras maiores. Nós contamos com o Espírito Santo, com o dom derramado sobre os nossos corações, e nós contamos com Jesus, que está junto do Pai, intercedendo por nós. E nós podemos, conforme disse Jesus, fazer obras maiores, porque o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que conduziu Jesus, foi derramado sobre nós. Nós somos membros deste corpo, que é a igreja, e dotados de dons e carismas, devemos colocar aquilo que de Deus recebemos a serviço dos irmãos. Servir os irmãos, como nosso Senhor serviu, é a nossa missão. Aqui está o sentido do nosso viver. Como cristãos, a nossa grande inspiração é o próprio Cristo. E Jesus indicou que ele veio para ser servido. Isso? Não! Jesus indicou que ele veio para servir. O sentido da vida dos cristãos está viver como Jesus viveu. E Jesus disse que ele veio para servir. Nós recebemos o Espírito Santo, dons, carismas. O Espírito Santo suscita diversidade de ministérios para que nós, dotados pelos dons e carismas, possamos exercer na igreja, no mundo, um ministério pelo qual nós devemos servir a Deus, servindo o próximo. A razão fundamental do existir é Deus. Está no catecismo. Conhecer a Deus. Nós existimos para conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. A razão fundamental do existir é Deus. Nós devemos conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Este é o caminho que nós devemos trilhar para encontrar aquilo que de fato nós buscamos. Nós não fomos feitos para ganhar dinheiro, para conquistar diplomas, bens materiais, honra, fama, prestígio. Essas coisas são passageiras, elas passam. Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. É justamente do conhecimento, do amor e do serviço a Deus que nós encontramos a razão do nosso existir. A vida se completa e a vida ganha sentido quando nós conhecemos a Deus, amamos a Deus e servimos a Deus. Nós encontramos a razão da nossa existência em Deus. Fora de Deus, nós não vamos encontrar aquilo que nós buscamos incansavelmente, que é a felicidade. Nós buscamos incansavelmente, exaustivamente, cotidianamente, a felicidade. E essa felicidade está em Deus. Conhecendo a Deus, amando a Deus e servindo a Deus, nós vamos encontrar. Jesus é o modelo. E Jesus passa a sua vida terrena fazendo a vontade do Pai. E Jesus fez a vontade do Pai servindo. Não sei se tem psicólogo aqui, mas com todo respeito, a pessoa entra no quadro depressivo. Uma das recomendações: busque fazer um trabalho voluntário.
Jesus já indicou que nós devemos servir gratuitamente há muito tempo. Mas nós vamos ignorando aquilo que Jesus nos ensinou e nós vamos adoecendo. Nós ficamos doentes, não todos, mas muitos. Não todos, mas muitos. Ficamos doentes porque nós ignoramos aquilo que Jesus nos ensinou. Aquilo que Jesus indicou, nós ignoramos. Quando vem um psicólogo, um psiquiatra dizendo que nós precisamos fazer um trabalho voluntário, é que nós começamos a servir. Nós precisamos servir porque a razão do nosso existir está servir a Deus, amar a Deus e conhecer a Deus. Cristo deve ser a nossa inspiração. É olhando para Jesus que nós vamos aprender a viver a vida e de fato seremos felizes. Neste mundo é possível viver a felicidade. Nós não viveremos em plenitude, mas é possível quando nós seguimos os passos de Jesus. Quando Cristo é o modelo, a referência, a inspiração de vida, nós já vivemos a felicidade. Em plenitude viveremos na glória eterna, mas podemos experimentar a alegria do céu seguindo os passos de Jesus. Terceiro ponto: o gesto de Cristo e o gesto dos cristãos. Em cada momento, os cristãos devem se perguntar: o que Cristo faria se estivesse no meu lugar? Essa pergunta deve nos acompanhar. Quando nós aprendemos a dizer o que Cristo faria no meu lugar, nós vamos conseguir discernir e nós vamos encontrar a melhor resposta, a melhor saída, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós procuramos inspirar as nossas ações nas ações de Cristo, nós acertamos, mas nós temos a propensão a ignorar aquilo que Cristo nos ensinou, o caminho que Cristo apontou para que prevaleça as nossas vontades, os nossos desejos. Certamente queremos acertar muito mais se cada um de nós adotar como prática, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, pergunte: se Cristo estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Esganaria? Iria ofender? Cristo iria fazer aquilo que eu estou fazendo? Cristo iria tomar essa decisão? É isso que Cristo faria se Ele estivesse no meu lugar? E prontamente o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós somos templo de Deus, e o Espírito Santo vem como chama reluzente e ilumina a nossa mente para que nós compreendamos o que Cristo faria no nosso lugar. Agora, mesmo que o coração queira escolher em sentido contrário, porque o caminho é difícil, mesmo que o coração queira escolher em sentido contrário, não hesite em fazer ou escolher o que Jesus escolheria, porque a nossa natureza humana, atingida pelo pecado, é inclinada para o mal. A nossa natureza atingida pelo pecado, ela evita, ela foge da vontade de Deus. Mas nós não devemos hesitar, perguntando o que Cristo faria se Ele estivesse no meu lugar. O Espírito Santo nos ilumina, iluminados pelo Espírito, não hesitemos em fazer a vontade de Deus. É uma luta. Nós travamos uma verdadeira batalha. Mas nós já sabemos o que acontece quando o homem decide ignorar a voz de Deus e fazer a sua vontade. O que aconteceu quando o homem e a mulher decidiram ignorar a voz de Deus, rejeitar a orientação de Deus? O homem e a mulher deixaram o paraíso. Adão e Eva somos nós. Somos nós que frequentemente ignoramos a voz de Deus. Preferimos ouvir a voz da serpente, preferimos ouvir a nossa própria voz, e nós somos sempre suspeitos para julgar a causa própria. Nós somos suspeitos, por isso precisamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos ilumine,
para que nós consigamos vencer esta inclinação que quer nos afastar para longe da vontade de Deus. A sua e minha escolha, para ser certeira, precisa convergir para a vontade de Deus. Se nós não fazemos esta conversão da nossa vontade para a vontade de Deus, nós erramos. Há em nós, em cada um de nós, um grande campo de batalha. Há em nós um grande campo de batalha entre a vontade que deseja fazer a vontade de Deus e a vontade que deseja caminhar em sentido contrário. Sabe o desenho animado das crianças? O anjinho e o diabinho? É isso. Dentro de cada um de nós existe um campo de batalha. Há em nós a vontade que deseja caminhar no sentido de Deus, mas também há em nós a vontade que deseja caminhar em sentido contrário à vontade de Deus. Por isso nós precisamos fazer o quê? Pedir o Espírito Santo, porque sem a força de Deus nós não somos capazes. Nós necessitamos do seu auxílio, do auxílio do Espírito Santo, para em tudo amar e servir. Sem a graça de Deus, a força de Deus, sem essa força divina que é o Espírito Santo, nós caminhamos em sentido contrário à vontade de Deus. É o Espírito Santo que vai nos ensinando, como Jesus disse. É Ele que vai recordando. É o Espírito Santo que vai nos instruindo. E guiados pelo Espírito, a embarcação da nossa vida não ficará à deriva, sem rumo. Se a nossa vida está com uma embarcação à deriva, se nós estamos sem rumo, a vida está sem sentido, é muito provável que nós não estamos caminhando em sentido favorável à vontade de Deus, caminhando segundo aquilo que o Senhor nos convida. Portanto, olhe para Jesus, imite o gesto de Jesus. Você almeja a felicidade? Você sonha viver em paz? Você almeja a alegria? Olhe para Jesus. É no caminho de Jesus que nós vamos encontrar a vida feliz. É no caminho de Jesus que nós vamos encontrar a paz. É no caminho de Jesus que nós vamos viver a felicidade. Hoje, nessa meditação, nós pedimos ao Espírito Santo que nos dê consciência que nós somos membros do corpo místico de Cristo, e nós vamos encontrar verdadeiramente a alegria e a felicidade em Cristo Jesus, e nós permanecemos em Cristo servindo. É servindo, colocando aquilo que de Deus recebemos a serviço da igreja dos irmãos, é que nós vamos encontrar a felicidade, porque permanecer em Cristo é fazer o que Cristo fez, é perpetuar no mundo as obras de Cristo. Quando que nós descobrimos que alguém está em Cristo? Quando nela nós encontramos as obras de Cristo, quando ela perpetua na história as obras de Cristo. Essa pessoa está em Cristo, porque ela está fazendo o que Cristo fez. Aqui está o segredo para uma vida feliz. Ter dentro dos olhos como modelo de inspiração de Jesus e fazer o que Jesus fez. Para tal é necessária a força de Deus, porque a nossa natureza ela se inclina em sentido contrário, mas pela graça do Espírito Santo nós podemos caminhar seguindo os passos de nosso Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude e que prevaleça em nós o desejo de fazer tudo à vontade de Deus, que nós possamos em tudo amá-lo e servir. Irmãos e irmãs, Jesus continua hoje a oração da última ceia, pedindo agora pela Igreja do futuro. Como resposta ao seu desejo, diga-nos: para que a fé
o desejo de serem santos, oremos. Para que os missionários, na força do Espírito Paráclito, recordem aos homens que Jesus pediu ao Pai pelas grandes aspirações da humanidade, oremos. Para que a busca da unidade entre os cristãos anime as decisões diárias dos seus pastores, de modo que em breve todos possam alcançá-la, oremos. Para que os dramas deste mundo e os seus problemas favoreçam maior comunhão entre as nações e promovam uma cultura de esperança, oremos. Para que os fiéis desta paróquia e de todas as outras se sintam chamados à novidade de vida em Deus e tenham testemunho alegre do amor de Cristo, oremos. Pelas aniversariantes Rosângela de Paula e Sebastiana Rodrigues, pelos doentes Jangueira, João, Wilson, Deusa, Jorge Patino, Laide, Cláudia Tardelli, Leoneide Coelho, oremos. Prossigamos nossa prece implorando a vinda do Espírito Santo, rezando juntos.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e, à vista deles, subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos no céu e os homens e mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Senhor.
da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Borbônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Ana Cordeiro, Antônio Vieira da Maia, José Carlos, Maria Aparecida Vieira, Gessimara Oliveira Maia, Maria Benedito Edna, José Rodrigues, Joaquim Cândido Rodrigues, Rafael, Lauzino Alves Machado, Maria Alexandre. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não murmureis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu vos digo a verdade, é melhor para vós que eu me vá. Se eu não for, não virá até vós o Paráclito, diz o Senhor. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Espírito Santo, nos
Deus, que a participação nesta Eucaristia esclareça a nossa fé e restaure nossas forças para alcançarmos as riquezas do vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amanhã seguimos com novena, rezando o 8º dia, às 19h30. Recordo que no domingo, após a missa das 19 horas, os cerimoniários estarão vendendo o lanche de perdeu no valor de R$10 em prol da confecção das vestes dos novos cerimoniários. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças